Uma outra música que a gente cantava, essa a gente cantava também lá na Igreja Católica, o Bruno. E a letra da música dizia, né? A começar em mim, quebra corações, né? Lembra o resto da música? Não é. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Mais ou menos assim. Aleluia, que Deus realmente, né? Como é que Deus realmente tire de nós um coração de pedra e nos dê um coração de carne. Amém. Que o coração de Jesus é um coração que consegue perdoar tudo e a todos, né? Que consegue compreender a tudo e a todos. Nosso coração não, nosso coração é enganoso, a Bíblia diz, né? Desesperadamente corrupto. E nosso coração muitas vezes nos leva a fazer o mal que nós não devemos fazer, né? E agir como não deveríamos agir, pensar como não deveríamos pensar. Mas o coração de Deus é totalmente puro, né? Nele não há maldade, não há ódio, não há rancor, não há inveja, não há interpretação errada das coisas, né? Deus nos dê esse coração. Amados, hoje eu quero ir direto para a palavra, que eu não quero perder aqui o embalo do Espírito aqui. Depois eu vou deixar para as nossas conversas para o final. Amém? Aí vocês vão ter a oportunidade de se abrir, falar, abrir o coração. Amém? Amém. Firme aí? Amém. Podemos então? Todo mundo está ligado na maionese? Na maionese não, né? Na palavra de Deus. Qual que é a palavra? Evangelho de João, capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Não é. João é o Velho Testamento? O Novo Testamento. Ah, eu decorava ele. João. Evangelho de João, capítulo 8, 19. versículo 31. Versículo? 31. Capítulo, quer dizer. Capítulo 8. Capítulo. Capítulo 8, versículo 31. Jesus dizia. Amém? Aos judeus. Posso ler aí? Vai, amém? Disse Jesus aos judeus que criam nele: Se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que dizes que seremos livres? Disse Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Amém. Aleluia. Vamos orar. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos mais uma vez aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para compartilhar a Tua palavra, Pai. E a Tua palavra diz, nesse mesmo Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 5, que sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Senhor, Tu sabes perfeitamente, Pai, que eu não tenho nada preparado para essa noite, Senhor. Porque eu creio na Tua palavra que diz que sem Ti nada podemos fazer. E é por isso que eu quero declarar essa verdade, reconhecer essa verdade e te pedir, fica à vontade nessa noite, nesse meio, no nosso meio, e usa-me tão somente como esse vaso de barro em tuas mãos, completamente vazio, para que o Senhor
me use para louvor da tua glória, Pai. Comunica conosco, queremos ouvir a tua voz nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Isso que eu acabei de orar é tão verdadeiro que está na capa da minha Bíblia. Eu tinha, durante muitos anos na igreja em Nova Trento, eu era pastor da igreja batista lá, eu mandei fazer um outdoor, né? Não tinha o Bruno na época ainda, aí eu mandei fazer lá um banner de todo tamanho, ficava no paredão da igreja, né? E no banner tinha uma foto de uma parreira de uva, linda, maravilhosa, e com esse versículo aqui escrito embaixo, né? Disse Jesus: eu sou a videira verdadeira, vocês são as varas, todo ramo que permanece em mim, esse dá muito fruto. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. E depois eu tive uma discípula chamada Daniela, né, acho que ela trabalhava numa das vinícolas de Nova Trento, eu não me lembro bem. Ela foi casada com o Júnior Rafael, que era um discípulo meu também. E ela fez vários adesivinhos desse e distribuiu na igreja, né? E eu peguei um e colei na minha Bíblia para nunca mais esquecer. E esse versículo, amados, ele marcou a minha história. Porque eu entendi ele, né? E por que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Porque tem uma fase da nossa vida que a gente ouve algumas verdades, e a palavra de Deus é a verdade. Jesus e a palavra, eles são um. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus, ele é a própria verdade. E ele e a palavra são uma única coisa. E a palavra também é a verdade. Então, quando eu conheço a palavra, eu sou liberto. Mas às vezes você pode ouvir uma palavra, você pode ouvir um versículo, você pode ouvir um texto do bíblico 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes e a ficha não cai. Por quê? Porque você está ouvindo, mas a ficha não caiu ainda. E a gente só é liberto quando a ficha cai. A gente só é liberto quando a gente entende. Porque não adianta, se você não entendeu, você não entendeu. Está dando para entender? Se você não entendeu. E esse versículo aqui, quando eu entendi ele mudou a minha história. E o pastor Cristian, o que você entendeu? Eu entendi essa frase aqui de Jesus aqui, ó. Sem mim nada podeis fazer. Eu entendi que sem ele eu não posso nada. Bruno, o que significa a palavra nada? Vazio. Não tem nada ali, tá nulo. Nunos, o que significa a palavra nada? Nada é nada. Nada. Nada é nada. Nada é nada. E daí? Gabriel, o que significa a palavra nada? Nada. Deixa eu no Google, deixa eu ver no Google aqui. Olha no Google aí, dá um Google aí enquanto Pedro responde. Nada, não tem nada. Zero. Nada é zero. Nada O que diz o Google aí? O que significa? Significado da palavra nada. Nada é o que o peixe faz. A ausência total de algo. Ausência total de algo. Então quer dizer que sem Jesus É nada. eu não consigo nada. Eu estou vazio. Ausência total. Significa ausência total de algo. Isso é chuva? É. Sem Jesus Cristo, amados, eu não posso nada. Não sei. Eu arriscaria dizer, né? Assim, eu vou usar uma hipérbole aqui, mas você vai entender que nós não deveríamos sequer atravessar a rua sem perguntar para ele se eu posso. Uma coisa sem importância. Mas a verdade é que nós somos muito orgulhosos. Nós todos somos muito orgulhosos. Mas como assim orgulhosos? Eu ensinava ontem à noite na igreja que o melhor sinônimo da palavra orgulho, o melhor de todos, é independência. Independência é o melhor sinônimo da palavra orgulho. Assim como dependência é o melhor sinônimo da palavra humildade. Verdade. Então uma pessoa humilde é uma pessoa que ela é completamente dependente de Deus. E como é que eu faço para provar para mim mesmo que eu sou alguém dependente de Deus? Tudo que eu faço, eu peço ajuda de Deus. Cada decisão, eu peço ajuda de Deus. Senhor, posso atravessar a rua? Me ajuda.
Senhor, como é que faz esse banner? Né? Como é que atende melhor o cliente? Né? Como é que faz essa obra de carpintaria? Posso fazer de uma maneira melhor? Como é que eu posso fazer essa pizza? Tem um jeito melhor de fazer? Hoje, no mundo moderno, agora nós temos a IA, né? A inteligência artificial. Eu tenho o Google. Então, a maioria das coisas a gente não pede para Deus. A gente não pede ajuda de Jesus. A gente pede ajuda do Google. A gente pede ajuda da inteligência artificial. É mais prático. Mas eu garanto para vocês que, em muitas circunstâncias, pode ser muito perigoso. Eu acredito que Deus deixou a inteligência artificial, o Google, como uma ferramenta que pode nos ajudar, sim, mas que nunca pode e que nunca vai substituir Deus. Não tem como. O dia que eu achar que eu não preciso mais de Deus, eu não preciso mais consultar Ele para tomar as minhas decisões, ou antes de tomar uma decisão, eu estou perdido. Eu garanto para vocês, nós aqui, sem nenhuma exceção, já tomamos muitas decisões sem consultar Deus. Por quê? Porque a gente é meio autossuficiente, né? Eu sou bom nessa profissão que eu trabalho, eu já sou expert, eu já trabalho 20 anos nessa profissão, eu já trabalho 15, eu já trabalho 30. Mas para que consultar Deus, né? Mas se eu entendi, se caiu a minha ficha, que ele disse, sem mim nada podeis fazer, e que nada é nada, ausência total de alguma coisa, significa que eu preciso depender dele para tudo. Eu gosto de dar um exemplo da minha esposa, né? Ela, num determinado momento, quando a gente morava lá em Nova Trento, ela foi convidada para fabricar biscuit. E nós morávamos do lado de uma fábrica de molduras, que era a Molduras Ruberti, né? Que vende molduras para o Brasil inteiro, acho que até exporta molduras. E a minha esposa, durante um tempo, ela fabricava biscuit de diversos tipos para adornar as molduras. E ela nunca tinha feito biscuit antes. E como é que ela deu jeito de fazer? E como é que ela conseguia fazer diversos tipos de biscuit sem nunca repetir o modelo? Tudo com a ajuda de Deus. Ela aprendeu tudo com Deus. E nós também, amados, podemos aprender tudo com Deus. Mas para mim poder aprender tudo com Deus, eu vou precisar fazer um reset. E muita coisa que eu já sei. Tem coisas que nós já soubemos. E como a gente já sabe, ou a gente pensa que sabe, a gente não consulta Deus. Por quê? Porque eu já sei. Agora eu ouso dizer para vocês, muitos de nós precisaríamos fazer um reset total. E dizer, a partir de hoje, Deus, eu quero que dê um apagão em tudo aquilo que eu penso que eu sei. E o Senhor comece a me ensinar tudo novo. Foi aqui, né? Que eu preguei sobre o novo nascimento, né? Então o novo nascimento é isso. É um reset total. Começar tudo novo. Amém? Amém. Então eu quero reconhecer realmente que eu preciso da direção dele. Que se o pastor Christian, sem ele, querido, eu não vou conseguir trazer nada que vai realmente somar. Mas quando é ele, segura, porque arrepia do pé à cabeça. Ele é Deus. E ele usa vaso de barro ainda. Amém? Essa passagem que eu li é uma das passagens também clássicas da Bíblia, né? No que diz respeito ao tema da libertação. Todos nós aqui já ouvimos em algum momento a palavra libertação. E normalmente a gente acha e acredita que precisa de libertação quem tem uma dependência com álcool, tem uma dependência com droga, tem algum tipo de vício, né? Pornografia. Né? Então a gente acredita na nossa mente que só precisa de libertação quem ainda não conseguiu se libertar de um vício. Quando a gente fala a palavra libertação, a primeira coisa que vem na mente é ou não é? Ou vem alguma coisa diferente na tua mente? Né? Só que o que a gente não sabia é que a libertação não é só para vício.
A libertação é para todo e qualquer tipo de pecado. E nessa palavra Jesus Cristo vai dizer. Jesus Cristo começa falando a judeus. Olha só, ele não está falando com qualquer pessoa, ele está falando com judeus. O pessoal da classe dele. Porque Jesus também era judeu. Ele está falando com o povo que ele veio para esse povo. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus. Evangelho de João, capítulo 1. Quem eram os seus? Os seus eram os judeus. Jesus veio para os judeus. Não veio para outro povo. Ele veio para o judeu. E aqui nessa ocasião, só que a gente sabe que os judeus não receberam ele. E aqui nessa ocasião ele está falando exatamente com esse judeu que não acreditava nele. Ele não está falando com judeus que acreditavam, ele está falando com judeus que não acreditavam. Disse Jesus aos judeus que... aos judeus que criam nele. Perdão, queridos. Aqui ele está falando com aqueles que acreditavam nele. Glórias a Jesus. Amém. Então aqui não era judeu e não era um judeu que não acreditava, era um judeu que acreditava. E aí, como Jesus sabia que eles acreditavam, então vamos lá. Se permanecerdes no meu ensino, ou seja, naquilo que eu estou ensinando, né? Simples assim, verdadeiramente vocês vão se tornar meus discípulos. E aí vai acontecer uma coisa, vocês vão conhecer a verdade, vocês vão saber discernir entre o certo e o errado, o que é verdadeiro, o que é falso. E essa mesma verdade vai libertar vocês. E aí então os judeus que criam nele responderam: olha, é o seguinte, Senhor Jesus, nós somos descendentes de Abraão e nós jamais, a gente foi escravo de ninguém. Ou seja, eu nunca fui escravo. Já até trabalhei de empregado. Até já fui CLT à época. Mas eu nunca fui escravo de ninguém. Eles achavam na mente deles que Jesus estava falando de escravidão. Né? Aqui no Brasil já houve escravos. Né? O Brasil foi colonizado por portugueses e os portugueses fizeram muitos escravos. Os índios foram escravos. Brasileiros legítimos dessa terra se tornaram escravos. Negros que vieram a serviço de Portugal, já nos navios chamados navios negreiros, já vieram escravos de lá de Portugal. Então estes eram literalmente escravos. Por quê? Porque eles eram escravos dos portugueses. E o escravo não tinha direito a nada. Ele não é como um CLT que você tem ali um horário para cumprir, mas se você em algum momento quiser romper o contrato, se você em algum momento chegar para o patrão, hoje eu preciso de uma falta, porque eu preciso resolver uma coisa urgente com os meus pais e tal, eles vão acabar, né, se eles não quiserem te perder como funcionário, eles vão acabar liberando lá você uma falta com justificativa, né, ou com atestado médico. Agora, o escravo não tem nada disso. O escravo ele é escravo. E detalhe, escravo não é remunerado. O escravo ele faz o trabalho sem remuneração, porque é escravo. Então quando Jesus começou a falar sobre libertação, a primeira coisa que vem na mente daqueles camaradas, ô Senhor Jesus, acho que o Senhor está falando com as pessoas erradas. Esse discurso aí não é para nós. Porque nós somos descendentes de Abraão, nós somos filhos de Deus legítimos, e nós nunca fomos escravos de ninguém. Nunca. A gente até já foi CLT, mas escravo não, esquece. Como assim que você então vem dizer para nós que nós vamos ser livres? Que negócio é esse? Que conversa é essa? Explica melhor. E aí então Jesus Cristo disse, Jesus sempre falava em verdade, né? Porque a palavra dele era refinada, ela era verdadeira, totalmente verdadeira. Em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui, amados,
Jesus Cristo, ele traz uma revelação fantástica. Ele declara que todo aquele que comete pecado, e aí é qualquer tipo de pecado. O que é pecado? Pecado é violar o mandamento divino. Pecado é violar a lei de Deus. Pecado é transgredir a instrução divina. Pecado é quebrar princípios estabelecidos por Deus, valores estabelecidos por Deus. Todas as vezes que eu quebro um princípio, que eu inflijo um mandamento, uma ordem, o mandamento ele é uma ordem, ele não é um pedido. Tem pessoas que acham que quando você aprende um mandamento, aprende um ensinamento bíblico, tem pessoas que acham que aquilo ali é um pedido de Deus. Ó, Nunes, eu estou pedindo para ti. Eu sei que você tinha problema com pornografia no passado, então agora eu estou pedindo para você. Nunca mais, viu? Não, não é um pedido. É uma ordem. Quando Deus diga não mate, é uma ordem. Quando Deus diz não roube, é uma ordem. Né? O Êxodo capítulo 20, a gente vai ler na Bíblia, né? Os 10 mandamentos. Isso é em qualquer Bíblia. Tá? Seja a Bíblia católica, seja evangélica, é os mesmos 10 mandamentos. Você encontra em Êxodo capítulo 20. E aqui a Bíblia Sagrada vai dizer assim, ó. Então falou Deus todas estas palavras. Êxodo 20. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás, primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Deus está falando que não é nem para fazer a imagem, né? E aí depois ele continua, não te encurvarás a elas. Ou seja, não vai se ajoelhar diante de uma estátua de barro, de gesso. Né? Pois eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aí mais um mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome dele em vão. Versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Mas ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Abre parênteses. Descanso é mandamento. Descanso não é opcional. Hoje a gente vive uma geração que as pessoas não param mais. Tem gente que está com o pé no acelerador 24 horas por dia e a pessoa não consegue descansar. Ela não consegue parar um dia para descansar. E parar para descansar não é opcional. Não é Deus assim, ô Nunes, eu gostaria muito que tu parasse um dia para descansar, viu? Não, isso não é um pedido, é uma ordem, é um mandamento. Só que veja como que a humanidade está distante de Deus. Hoje nós quebramos todos os mandamentos e a gente acha que está tudo certo. Não está tudo certo. Eu estou quebrando mandamentos. Eu estou infringindo a lei de Deus. Né? Eu costumo dizer, Deus está na eternidade. Né? Jesus ressuscitou no domingo. Hoje a igreja cristã costuma guardar o domingo como que seja o sábado dos dias atuais. Não importa. O que importa é que você pare um dia. Resumindo, o cara não para, o cara está pecando, né? Oi? O cara não para, o cara está pecando. Se o cara não para, ele está em pecado? Está em pecado. Porque descansar é mandamento. Uhum. Deus criou um dia para o ser humano descansar. Né? E ele continua dizendo, honra, fecha parênteses, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar pai e mãe não é um pedido de Deus. É uma ordem, é um mandamento. Eu estou mandando, honra teu pai e tua mãe. Ah, mas eu não gosto do pai e da minha mãe, porque minha mãe é muito chata, o meu pai é um pecador, é um ébrio.
Né? Interessa? É mandamento? Deus mandou, eu não tenho que discutir com Deus. Ah, Deus, mas eu não concordo. Meu pai não Então, dá. Então tá, se tu não concorda, o problema é só teu. Tu vai acabar tendo consequências graves. Por quê? Porque não concorda com Deus, vai dar B.O. Deus mandou, tá mandado, acabou, ele é Deus. Deus não pede opinião, Deus manda. Né? A gente acha que eu não concordo com a tua opinião, Deus. Não, Deus não pede opinião, ele manda, ele ordena. É uma ordem. Honra teu pai e tua mãe. E ele continua, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém? Amém. Então está aí os 10 mandamentos. Mandamento, instrução divina, não é opção, é mandamento, é ordem. Então, todas as vezes que eu quebro um mandamento, todas as vezes que eu quebro um princípio estabelecido por Deus, eu estou em pecado. E todo aquele que pratica o pecado, Jesus disse que ele é escravo do pecado. E vocês viram que em algum momento aqui eu falei de algum vício? Citei algum vício? Falei de alcoolismo? Falei de crack? Falei de maconha? Falei de éter? Falei de bala? Falei de cocaína? Não. Então veja que ser escravo não depende só de vício. Qualquer tipo de pecado que eu cometer, qualquer lei de Deus que eu quebrar, qualquer princípio de Deus que eu violar, qualquer instrução de Deus que eu violar, eu já me tornei escravo. Já me tornei escravo. Escravo do quê? Escravo do inimigo. Né? Porque o pecado, ele dá uma legalidade. O pecado, ele dá uma autorização a Satanás para ele entrar na minha vida. E a Bíblia diz em João capítulo 10 que o diabo, o ladrão, ele vem senão para roubar, matar e destruir. Se eu insistir na prática do pecado e eu não me arrepender do meu pecado, o que é arrepender? Arrepender é largar, é abandonar completamente. Mas é completamente. Se eu não tiver um arrependimento genuíno, que eu largar o pecado, que eu abandonar ele, sabe o que vai acontecer? O inimigo vai receber uma autorização, que a gente chama de legalidade, para acessar a tua vida. E a minha Bíblia diz que ele vem para roubar, matar e destruir. E se não houver arrependimento, ele vai entrar. E ele não pega leve com ninguém. O capeta já teve autorização de Deus algumas vezes para entrar na minha vida. E eu vou dizer para vocês, ele pega pesado. Ele não passa a mão na cabeça. O diabo não faz carinho em ninguém, não. A gente, às vezes, nós somos muito ingênuos, às vezes. Às vezes nós somos muito ingênuos. A gente brinca com fogo e acha que não vai acontecer nada. Vai brincando com fogo. Né? Eu estou lendo um livro que eu estou fazendo um curso, chama Homem ao Máximo. Né? E a gente tem, para poder fazer esse curso, a gente tem que ler o livro. E no livro, o pastor que escreveu o livro, um pastor americano, ele comenta de um amigo dele, um grande amigo dele, que era casado, muito bem casado, tinha filhas no caminho do Senhor, esposa no caminho do Senhor, uma família abençoada, uma família exemplar, uma família modelo. Todo mundo olhava para aquela família, meu Deus, eu gostaria de ter uma família assim, meu Deus, eu gostaria, uma família onde tem a paz de Deus, uma família abençoada, uma família próspera. Era de invejar aquela família. Até o dia que aquele cara, sacerdote, líder da família, ele trabalhava no ambiente secular, onde era muito comum naquele ambiente secular as meninas se engraçar com os homens e os homens se engraçar com as meninas. Era muito comum naquele ambiente de trabalho as famosas piadinhas, né? Oh, como você está lindo hoje, hein, Bruno? Oh, fez a unha. Pô, que bonita a tua unha, né?
aqueles elogiozinhos, né, que acontece. Eu já trabalhei em empresa de calçado grande, eu trabalhei em linha de produção, eu trabalhava na esteira, onde chegava na sexta-feira à tarde, meu Deus, era só tudo que é tipo de comentário, né? E convites para depois do trabalho se encontrar com essa, se encontrar com aquele, se encontrar com aquela. Não sei se alguém aqui já trabalhou em ambientes assim, né? E houve um dia que uma mocinha, colega de trabalho, daquele homem de família, daquela família exemplar, a mocinha fez só um flerte, apenas um flerte. Olhou para ele com aquele olhar assim, né? Aquele olhar, né? Que atrai corações, né? Dizendo, pode vir que o Baby Doll tá pra lá. E detalhe, o cara caiu no flerte dela e olhou. Um olhar. A Bíblia Sagrada diz, Jesus disse, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. E ali um olhar, apenas um olhar. Que, assim como a Eva, né, quando olhou para a maçã, né? Maçã não, olhou para a árvore do conhecimento do bem e do mal, foi apenas um olhar. Um olhar pode jogar o homem na lona. Um olhar pode destruir tua vida. Um olhar pode destruir tua família. Um olhar pode destruir teu casamento. Um olhar pode destruir tua empresa. Um olhar pode acabar com a tua raça. Um olhar. E aquele homem olhou. E o diabo, eu sempre digo, o diabo quando ele quer derrubar a gente, ele não vem com uma corda grossa e passa no teu pescoço assim, e já puxa, passa na tua perna e te derruba, Pedro. Não, o diabo não. O diabo é um estrategista. Ele vem com uma cordinha de nylon, que é a que a gente usa para pescar piava. Bem fininha. Você nem consegue enxergar. Se for escuro mesmo, nem vê. E ele passa uma linhazinha. E essa linhazinha fininha, muitas vezes, é um olhar. Um olhar. Aquele cara flertou a mocinha. Só que no segundo dia, não era mais um flerte. No segundo dia, depois que ele deu a brecha, deu acesso, deu legalidade para o inimigo entrar, agora ele já estava suscetível ao inimigo. E quando chega no segundo dia de trabalho, no próximo dia de trabalho, aquela mesma moça que flertou ele e que ele caiu no flerte, ela agora convida ele para o encontro. E ele aceita o encontro. E aí eu preciso dizer mais alguma coisa? Final da história? O final da história? Rolou, esfrega, esfrega. Nheco, nheco, fugo, fugo. Como é que era aquela música? Rolou aquilo que não podia rolar. Tico, tico no fubá. Tico, tico no fubá. Só que detalhe, amados. A palavra de Deus diz que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. O pecado foi revelado e a casa caiu. E o que aconteceu? Aconteceu o divórcio, né? E aquela família tão linda, maravilhosa, com filhos no caminho do Senhor, aquela família que era modelo na sociedade, aquela família que era um exemplo, que todo mundo, meu Deus, que família, que exemplo de homem, que exemplo de mulher, que exemplo de pai, que exemplo de mãe. Ó, da noite para o dia, se acabou tudo. Tem milhares de famílias assim no mundo. Milhares. 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 Na nossa cidade mesmo, nós estamos com 30, tem centenas de famílias assim. Centenas. Quase 50 mil habitantes. Não, somos 32. Oh, Mas tem um detalhe, né? Centenas. Uma grande maioria está na escuridão. Os olhos deles não foram abertos. daí Só que aqui nós estamos falando de alguém que já tinha os olhos abertos. Alguém que Já conhecia a palavra. Conhecimento, né? Que tinha conhecimento, que estava no caminho certo, também. entendeu? Aí a Bíblia diz, É mais fácil para o inimigo trabalhar. a Bíblia Sagrada diz: a quem muito é dado, muito é cobrado. Isso é Né? fato. Eu, que Isso é como fato. pastor que estou aqui ensinando aqui para vocês, se eu cair numa armadilhazinha dessa, meu amigo, já era. Pode esquecer. Como pastor, tu pode até achar alguém que queira ser pastoreado por ti, mas é gente que não conhece a palavra, porque quem conhece não quer mais. Quem conhece não quer mais ter um pastor que caiu nesse nível de pecado. Né? Eu conheço pastores hoje da nação, alguns deles até famosos, que estão no segundo casamento, né? E Deus tem levantado essas pessoas. E eu quero mais que Deus levante, porque eu acredito num Deus de misericórdia, acredito num Deus de perdão, acredito num Deus de segunda chance.
Mas na maioria esmagadora das vezes, nunca é mais igual. Nunca é mais igual. Não, você não vai mais confiar, né? Porque Deus perdoa, mas às vezes Deus perdoa, mas o ser humano o ser tem humano não muita perdoa. dificuldade de devolver a o confiança. servo, a pessoa que ia, né, que Deus- na igreja dele, não, Deus ele nunca até mais vai devolve, esquecer. né? Deus perdoa e devolve a confiança, mas o ser O humano, ser humano é... para devolver confiança, é terrível. E tu vai na igreja daquele pastor lá que fez isso, fez aquilo. É? É que eles falam. Então, amados, tudo começou com um olhar. Um olhar pode destruir completamente a tua vida. O pastor, aqui nesse 19 aqui, eles ficaram com medo de Deus, então? Como? No 19? O pessoal ficou Ah, eles, tu leu a continuidade É, de Êxodo 20, eles né? ficaram com medo de Deus ali, que falaram com Abraão? Sim, sim, aqui vai dizer, né? Disseram a Moisés. Quando o povo viu os trovões e os relâmpagos e o clangor da buzina e o monte fumegante, tremeu de medo. Retirou-se e pôs-se de longe. E disse a Moisés, fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco para que não morramos. Né? Eles ficaram com medo, né? Naquele momento, quando Deus entregou os 10 mandamentos a Moisés, né, a glória de Deus se manifestou no monte onde Moisés estava, com forma de trovões, relâmpagos, buzinas, né? O monte estava fumegante e era uma maneira que Deus se revelou ali naquele momento, né? Não quer dizer que Deus vai se manifestar sempre desse modo, mas naquele momento, naquela ocasião, Deus se manifestou dessa forma e isso acabou trazendo medo, né? As pessoas ficaram com medo. E ficaram com tanto medo que chegaram para dizer, Moisés, olha, fala tu com a gente, mas nós não queremos ouvir Deus. Nós não queremos Fala, passa ouvir o recado. É. Porque a verdade é, amados, que Deus ele é santo. Deus ele é santo, santo, santo. Quando o profeta Isaías, um profeta de Deus, usado por Deus, teve um encontro real com Deus, isso a gente lê lá em Isaías capítulo número 6, ele disse, ai de mim que sou um homem de impuros lábios, que habita no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Aquele profeta que vivia dizendo para todo mundo, ai de ti, Gabriel, ai de ti, Lucas, ai de ti, o Lucas nem está aqui hoje, né? Ai de ti, Bruno, ai de ti, Altamir, né? Ai de ti, Pedro, né? Ai de ti, Christian. Aquele profeta que vivia estendendo o dedo para todo mundo, quando ele teve um encontro com a glória de Deus, no ano que morreu o rei Uzias, está lá em Isaías 6, ele disse, ai de... Ó, 3 dedos apontando para mim aqui, ó. Ai de mim. Por quê? Porque Deus é totalmente santo. Deus nunca pecou, não pode pecar, ele está totalmente separado. Ele é totalmente santo. E aí ele diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Sou um homem pecador. E aí Deus então mandou um anjo com uma tenaz, com uma brasa de fogo tirada do altar, e foi lá e purificou os lábios de Isaías. Amém, queridos? Amém. Então eu quero parar por aqui. Eu queria que você fechasse seus olhos e que você conversasse com Deus aqui nessa noite, que você falasse para Deus, existe alguma área da tua vida ou da nossa vida que nós precisamos de libertação? Quem sabe até o dia de hoje alguns aqui ainda pensavam que libertação está falando de vícios, mas nessa noite, ou ser escravo de alguém, mas nessa noite Deus abriu os nossos olhos para nos dar a entender que a libertação que Deus quer promover em nós, ela não trata especificamente de vícios ou de uma dependência, de uma tirania de um ditador sobre nós. Não é disso que Deus está falando. Deus está falando que todo aquele que pratica qualquer tipo de pecado, todo aquele que quebra qualquer princípio ou mandamento ou instrução, ordem divina, ele se torna um escravo do pecado e, consequentemente, escravo de Satanás. Mas Jesus disse, vocês vão conhecer a verdade. E essa verdade, que é o próprio Cristo, vai libertar vocês. Se enquanto eu estou aqui pregando essas palavras, o Espírito Santo te lembrou
de alguma área da tua vida que você precisa ser liberto, de alguma área da sua vida que você tem se tornado escravo do inimigo, fala com Deus nessa noite. Fala com Ele e diz: Senhor, ajuda-me, Senhor. Ajuda-me. Ajuda-me, Senhor. Diga para Ele: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Se o Filho é o único que pode nos libertar, eu quero lembrar aos senhores que o Filho tem um nome, o nome dele é Jesus. Ele é o Filho de Deus. E Ele mesmo disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem alguém aqui que gostaria de ser verdadeiramente livre nessa noite? Fale com Deus. Fale com Deus nessa noite. Vem, toma o teu lugar. Fale com Ele. Vem, toma o teu lugar. Vem, toma o teu lugar. Peça ajuda dEle. Vem, toma o teu lugar. 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 Toma o teu lugar. Sim, Senhor Jesus. Nós queremos nos humilhar mais uma vez debaixo do teu potente mão na noite de hoje e te pedir: liberta-nos, Senhor. Liberta-nos de tudo aquilo que tem nos tornado escravos. Abre os nossos olhos para ver. Abre os nossos ouvidos para ouvir. Revela-nos quais são as áreas que nós precisamos ser curados, as áreas que nós precisamos ser libertos. E arranca as nossas algemas, Senhor. Arranca as nossas algemas. Arranca as nossas algemas. Queremos ser completamente livres. Oh, liberta-nos, Senhor. Liberta-nos de nós mesmos. Liberta-nos da escravidão do pecado. Queremos ser completamente livres. Completamente livres. Abre os nossos olhos. Abre os nossos ouvidos. E torne-nos livres. Livres, 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 livres. Queremos ser livres. Completamente livres. Completamente livres. Vem, toma o teu lugar. Vem, toma o teu lugar. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem nesse lugar. Vem, toma o teu lugar. Aleluia. Vem, toma o teu lugar. Vem, toma o teu lugar. Oh, Espírito Santo, vem nesse lugar. Tua palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Oh, vem, vem, vem. Sabemos que o Espírito e o Filho e o Pai são um. Por isso nós te pedimos: vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem nesse lugar. Vem, 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 vem com o teu poder. Liberta-nos, 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 Senhor. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos. Renova a nossa mente. Queremos ser livres. Completamente livres, completamente livres, completamente livres, completamente livres. Oh,
leva-nos ao arrependimento, leva-nos a uma tristeza profunda de dor pelos nossos pecados, leva-nos a uma tristeza profunda, a um arrependimento profundo pelos nossos pecados. Queremos ser livres, liberta-nos, oh, em nome de Jesus. Vem, toma o teu lugar, 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 vem, toma o teu lugar. Você recebe essa palavra? Diga, Senhor Jesus, completa a grande obra que o Senhor começou na minha vida. Em nome de Jesus. Completa a grande obra, Senhor. Queremos ser completamente livres. Você pode dar um novo aplauso ao Senhor Jesus? Pode aplaudir, pode aplaudir. Amados, hoje nós recebemos uma notícia, né? Um pouco em cima da hora, mas não tanto em cima da hora. Nós temos uma pessoinha aqui, né? Que está completando aniversário, né? E nós queremos... Pensei que ia ter algo mais depois. Pois é, né? Pois é, né? Já tinha nem almocei direito. Errou! Se eu não tivesse que pegar a minha esposa agora, eu... 31 anos não é todo dia que se faz, né? Cada perna. Mas lá em São João nós vamos levar ele para algum lugar. Vamos sequestrar ele. Mas, amados, queremos agradecer a Deus, né, pela vida do Bruno, né? 38. Amém. Dizer que tu é muito importante para nós aqui, meus amigos. né? Eu gosto muito de estar aqui. E nós sentimos honrados, né, com a tua presença aqui, com todos, né? E queremos dizer que é uma alegria poder ter sempre você aqui, dizer que você já mora no nosso coração e não paga aluguel. Pode contar com a gente, né? Muito obrigado. E nós queremos orar pela tua vida Amém. Sim. e vamos estar depois cantando os parabéns. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Deixa eu só chegar perto ali do Bruno, então. Amém. Vamos estender a mão para o Bruno. Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos te dar graça pela vida do Bruno, Pai. Por mais esse ano que ele completa, Pai. E esse aniversário, eu tenho certeza, Pai, que talvez, sem medo de errar, Pai, seja o aniversário mais importante da vida dele, Pai. Pai, que decisão de decidir estar num lugar como esse, participar de uma célula, no dia do seu aniversário, Pai. Ele poderia estar em muitos lugares nesse momento, Pai. Ele poderia estar em festas, em baladas, em muitos lugares, ó Pai, comemorando o seu aniversário, Pai. E ele escolheu comemorar o seu aniversário na tua presença, Pai. Numa casa onde se busca a tua presença, Pai. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha honrar essa decisão dele, Pai. Peço que o Senhor continue acrescentando muitos anos de vida, que o Senhor dê a ele sabedoria, que o Senhor dê a ele discernimento, que o Senhor continue, Pai, abrindo o seu lócus, o seu entendimento, Pai, para que ele possa conhecer essa verdade completamente, juntamente com todos nós, Pai. Nós abençoamos a vida dele no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Declaramos anos de bênção, anos de prosperidade e de vida com abundância, Pai. Te pedimos, guarda ele de todo mal e livra ele, Pai, das armadilhas do inimigo, Pai. É a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos lá? Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Deus ao seu lado, um novo poder. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Viva o Deus!
Glória Aleluia. ao Senhor. Bruno, deixa eu desenhar essa Cafézinho? Bruno. Obrigado. Parabéns, tá aqui. Obrigado. Junta aí. Parabéns, Bom, Cezinho. querido, obrigado. Deus abençoe a Que essa todos data nós. seja bendita mais uma 100 vezes. Amém. Feliz aniversário, Bruno, que eu te abençoe. Opa. Amém. Obrigado. Cafezinho, tô.